E aí, quando a gente fala sobre quem toma essa decisão, é importante lembrar que o paciente está no meio de uma série de interesses diferentes. O paciente quer viver mais, essa é o que os pacientes querem, quer viver melhor. Mas a fonte pagadora tem uma impressão ou uma ideia do que seja um benefício clínico. Os médicos têm outro, a indústria farmacêutica tem outro. Afinal de contas, a indústria não é filantrópica, ela tem um interesse de lucro que é válido, que é algo bastante aceitável e tem que ser levado na equação. E as agências regulatórias têm outros critérios para se determinar se um tratamento eficiente deve ou não ser incorporado. Só como exemplo das dificuldades que nós temos, eu fiz um gráfico aqui sobre o benefício de terapias adjuvantes, independente da doença. Então não vamos nos ater se isso é mama, se isso é cólon ou se isso é pâncreas. A realidade é que quando você pega um paciente operado, grande parte dos pacientes já estão curados. Essa fatia em azul claro, a maior parte dos pacientes já estão curados com a cirurgia. Aí você tem um grupo de pacientes que se beneficiaria de um tratamento adicional, só que entre estes pacientes nos quais a doença voltaria sem um tratamento complementar, você só cura uma fatia desses pacientes. Outra fatia vai acabar tendo a recorrência da doença, independente de você ter feito ou não feito o tratamento. O que isso quer dizer? Que a grande maioria dos pacientes que você trata na adjuvância de qualquer doença não tem benefício nenhum. Ou porque já estavam curados, ou porque não se curarão com o tratamento. Você tem uma pequena fatia em que você tem um impacto. Essa fatia varia de doença para doença, mas essa redução de risco normalmente é considerada significativa se é na ordem de 20, 25% em relação ao tratamento padrão ou observação. O que, numa doença de grande risco, se transforma num número grande. Mas numa doença com risco de recorrência pequeno, como um câncer de mama inicial, pode corresponder a uns 2, 3, 4% de ganho absoluto. Mas para aqueles 4% de mulheres que tiveram ganho e não morreram pela intervenção, é importante. Só que 90 e poucos por cento dos pacientes receberam o tratamento sem benefício. Isso tem que entrar no cálculo quando você faz a determinação de um novo tratamento. E o impacto da nova terapia, das novas terapias nos pacientes com doença avançada, doença metastática. Aí é importante lembrar o conceito da curva de Gauss, porque quando nós falamos de medianas, é importante lembrar que a mediana é o ponto onde 50% dos eventos ocorreram, seja a progressão ou seja a morte. E a maior parte dos casos tende a se acumular ao redor da mediana. No entanto, as curvas não se limitam a esses 95% próximo à mediana. Elas têm uma cauda dos pacientes que vão pior e tem uma cauda dos pacientes que vão melhor. E quando nós fazemos um novo tratamento, espero que dê para ver, essas linhas não estão muito bem, quando nós fazemos um novo tratamento, você empurra a mediana, e esse empurrão que você dá pode ser de poucos meses. Mas a verdade é que a experiência mostra que se você consegue empurrar a mediana por alguns meses, a cauda muitas vezes aumenta bastante. Só que, obviamente, é um custo bastante elevado de tratar todos os pacientes, mudar a mediana para um tamanho pequeno, em benefício daquele grupo menor de pacientes que tem um grande benefício com a intervenção. E aí que quando você olha uma curva, por exemplo, de um estudo randomizado, não se fala mais tanto em mediana, mas se fala em hazard ratio, porque se usa o log-rank que mensura melhor o benefício em pequenas populações no final. Mas, de qualquer maneira, isso já mostra rapidamente como há discussões, se você usa média, mediana, log-rank, hazard ratio, porque tudo isso terá um impacto ao você definir que benefício um tratamento está tendo numa população em particular. Eu prometi para vocês que eu ia mostrar como os tratamentos novos estão impactando na doença. Isso é mortalidade relativa por diversos tipos de câncer, os principais, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Vocês vejam que as curvas de mortalidade relativa são descendentes. As curvas de incidência são ascendentes. Mas a curva de mortalidade relativa são descendentes na última década. Nós temos, sim, conseguido diminuir a mortalidade dos pacientes. Aqui, alguém poderia levantar e dizer, mas essa mortalidade, essa redução da mortalidade relativa não é necessariamente obtida pelo uso de fármacos. Talvez seja melhor cirurgia, talvez seja uma detecção precoce. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, tomei a liberdade de trazer a vocês algumas curvas recentemente publicadas pelo Dr. Coppes, agora em 2009, no qual ele correlaciona a incorporação de novos fármacos no tratamento do câncer coloretal metastático, no MDM na clínica mais
1990 a 2006 com as curvas de sobrevida. E eu peço desculpas se a linha não aparece tão bem, mas vocês vejam que em 2004 foi aprovada a incorporação do bevacizumab e do cetuximab. E olha o que acontece com a sobrevida dos pacientes que foram tratados depois de 2004. Ela claramente separa, ou seja, você conseguiu sim um impacto na sobrevida mediana. Estamos curando mais pacientes? Poucos, mas certamente houve um impacto real no tempo de vida desses pacientes. Agora, o número de pacientes que está vivo 5 anos depois já não é trivial. Nós vamos ter que refazer os nossos dados quanto à sobrevida de 5 anos desses pacientes. Óbvio que é um custo muito grande. São terapias caras. Você deixou de fazer uma terapia que custava 4 ou 5 mil dólares por ano e passou a fazer uma terapia que custa 120, 150 mil dólares por ano para ter esse benefício. Então, o custo-benefício há que se decidir depois. E o custo realmente é enorme. Nos Estados Unidos, hoje, se gasta 1,6 trilhões de dólares em saúde por ano. Isso equivale a 16% do PIB americano. Isso é muito difícil para qualquer tipo de sociedade manter um tipo de gasto dessa magnitude em relação ao seu produto interno bruto por tempo muito prolongado. E a continuar a inflação médica no ritmo atual, se imagina que até 2040, mais de 40% do PIB teria que ser aplicado em saúde. O que obviamente não vai acontecer, é impossível. Nenhum país consegue sustentar 40% do PIB direcionado a só uma área da sua economia. Então, em algum momento, vai ter que haver uma queda dessa inflação médica, que tem sido mais alta do que a inflação real há muito tempo. Este dinheiro, o gasto com oncologia até não é tão grande, 180 bilhões. Desses 60 bilhões de dólares gastos em consumo direto de medicamentos. O que é muito mais do que se gasta no Brasil e mostra uma população que é apenas 30% maior que a nossa, a magnitude do tamanho da conta, se realmente você liberar o uso das medicações para todos os pacientes. Então, eu acho que é muito importante quando a gente olha isso, e também um outro dado importante, que mesmo nos Estados Unidos, o grande financiador da oncologia é o governo, via o Medicare, que é o programa de saúde para pessoas com mais de 65 anos. Hoje, praticamente 60% dos pacientes oncológicos americanos acabam tendo seu tratamento pago, pelo menos parcialmente, pelo Medicare. O que realmente vai nos levar a observar como eles enfrentam esse problema, para que nós aprendamos e tentamos melhorar aqui também. No Brasil, 80% dos tratamentos oncológicos são pagos pelo SUS. E nós temos um detalhe que não existe nos Estados Unidos, que é o direito à saúde assegurado na Constituição. Isso, vocês sabem bem, tem sido observado e interpretado pelos juízes de uma maneira bastante ampla, indicando que o Estado realmente deve arcar com os custos do tratamento. E a judicialização da decisão médica é algo muito real. Principalmente porque no Brasil nós temos uma diferença, uma dicotomia. Você tem a aprovação da droga para uso comercial pela Anvisa e a droga fica no limbo antes de ser aprovada pelo Ministério da Saúde para ser utilizada no sistema SUS. As razões são diversas, podemos discutir depois na mesa, mas este limbo, a aprovação da droga e a não disponibilização do SUS é o que leva a uma explosão de ações judiciais, porque realmente nada reflete mais a diferença do sistema público-privado do que essa diferença de acesso a alguns tipos de medicação. Obviamente, as agências regulatórias e a Anvisa junto têm um dilema na mão. São drogas novas, elas têm que demonstrar benefício do remédio e falta ou ausência de malefício. E isso leva, às vezes, a uma dificuldade, um tempo maior de avaliação das medicações. A gente tem que entender o outro lado, obviamente. E quanto ao SUS, eu acho que temos que lembrar que o Ministério da Saúde faz o pagamento da maior parte das doenças baseadas em APAC, é baseada em diagnóstico, não baseada em tratamento. O que tem suas vantagens, mas tem desvantagens. Por exemplo, hoje em dia, se você for fazer um tratamento de uma leucemia aguda, eu acho que você recebe coisa de R$400 por mês. Se você tiver que usar uma medicação alvo no tratamento dessa leucemia, isso não vai chegar perto. Obviamente existem algumas exceções feitas, e eu coloquei aqui o caso do imatinib, que foi uma alternativa de acesso feita pelo Ministério, no qual o pagamento é linkado não só ao diagnóstico, ao CID, mas também à medicação utilizada. Talvez seja essa a solução. Mas é importante ressaltar o impacto disso